Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu quero falar sobre um artigo que eu escrevi no Chester News no blog escrito, que chama Manifesto do Tecnosocialismo. O que é isso? Eu venho trabalhando numa pesquisa minha, eu pensei até em escrever um livro, alguma coisa mais elaborada, mas eu quis fazer algo menor, como se fosse tipo um manifesto mesmo. Eu queria deixar algumas observações. Se você é de direita, segue meu canal e costuma ver, eu mesmo falei da esquerda, né, que ela é radical, tudo, mas eu particularmente eu sou de direita, mas eu sou independente. Por quê? Nos assuntos de economia, ideologia e política, eu gosto de ser independente. Então, assim, eu tenho minha preferência ideológica pessoal, mas eu gosto de estudar como um cientista, tanto à esquerda quanto à direita. E eu tive um insight escrevendo esse artigo e fiz uma pesquisa e cheguei a uma conclusão muito interessante. Vou tentar explicar aqui, quem quiser ler o artigo para entender melhor. Eu não sou de esquerda, não sou comunista, mas eu gosto de ler sobre esquerda, entender, porque eu era de esquerda até 2014, né? Apoiei o Lula, dei sugestões para o governo Lula, eu era petista, votei no Lula e de 2014 para cá virei de direita. Mas eu sempre tive um sonho eu trabalho com tecnologia, com invenções, né? Escrevi um livro já. Eu gosto de coisas complexas. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, era legal, interessante que o socialismo desse certo, porque eu pessoalmente admiro Karl Marx, mas quem estuda Karl Marx, quem é de esquerda, fica com a impressão de que a teoria ficou incompleta. E depois de 200 anos praticamente de marxismo, os embates ideológicos, a Guerra Fria, a gente viu todos os defeitos que o capitalismo teve. O que acontece? O que é interessante nesse meu artigo? Eu tive um insight que um livro americano também teve o mesmo insight que eu, de 2019. Ele chama que como a tecnologia está permitindo que o socialismo dê certo. Como assim? Bom, quem entende de socialismo, já estudou socialismo, é de esquerda ou de direita, não importa, sabe que a escola austríaca, os liberais, fizeram a super refutação, vamos dizer assim, do socialismo. O economista Mises, ele falou que numa economia de mercado, chama questão dos preços, questão dos preços no socialismo, alguma coisa assim. Eles chamam de a refutação que é a que destruiu o socialismo. Ele falou que numa economia planificada é impossível, sem o livre mercado, a criação dos preços. Então é impossível naquela época, né, há 100 anos atrás, 1930, que uma economia socialista tivesse uma formação de preços e uma alocação de recursos racional. O que acontece? Essa é a principal refutação. Inclusive, ele não é profetizou, ele previu que a União Soviética entraria em colapso por causa desse defeito do socialismo. Vários países que tentaram implementar o socialismo tiveram filas, escassez, mortes. Por quê? O sistema na época de colocar preço nas coisas era muito rudimentar. Então o que acontecia? Sobrava produto, faltava. Então, naquela época, não tinha tecnologia para fazer o socialismo dar certo. O que acontece nesse meu artigo? Eu estava assistindo um congresso de eucalipto. Olha que interessante, né? Eu gosto de estudar o marxismo, né? Eu sou de direita, mas eu gosto de estudar, tentar entender e tentar achar uma solução. O que acontece? Essa crítica do socialismo que me fez virar de direita. Na época eu falei, o socialismo é impossível da forma como ele está. Se alguém achar uma descoberta de como o socialismo pudesse funcionar na prática, eu voltaria a ser de esquerda numa boa. O que aconteceu? Eu estava vendo um congresso de eucalipto, que eu trabalho com tecnologia, mas eu tinha sonho que se um dia eu ficasse muito rico, eu gostaria de ter uma fazenda de eucalipto. Aí nessa época eu estava empolgado, teve um congresso online de eucalipto. O que aconteceu? Tinha uma startup
de agronegócio, agrotech, que presta serviço para a usina de eucalipto, de celulose. Para quem não sabe, eucalipto são florestas é reflorestamento, então não é derrubada de mata ilegal, são florestas certificadas. Eles plantam eucalipto, manda para a usina. Essa usina vira a celulose, que vira o papel, os vários tipos de papéis, papelões que são usados aí pela sociedade. Enfim, o que acontecia? O cara da startup, ele falou um negócio, eu falei, caramba, cara, isso aqui é muito interessante. Ele falou que tinha um problema nas usinas. O que acontecia? Faltava madeira ou sobrava madeira, que é a questão do livre mercado, né? Os produtores faziam madeira, né? Iam plantando aleatoriamente como é o mercado. O que acontecia? A startup a Agrotech, ela criou um sistema que ele colocava algumas mudas, uns sensores nas mudas em vários locais, drones, sensores no GPS dos caminhões, no sistema de produção da usina, satélite, enfim, criaram uma tecnologia para acabar com essa coisa, porque a usina às vezes faltava madeira, tinha que parar a produção por falta de madeira, às vezes eles produziam muita madeira, sobrava madeira, o preço caía, enfim, isso é o sistema de preços aí do livre mercado, certo? O que aconteceu? Nesse congresso eu falei, caramba, o que aconteceu? Eles criaram a tecnologia, o que aconteceu? Eles estabilizaram a oferta e a demanda de madeira de uma forma que não tem mais oscilação no preço da madeira. Eles monitoram toda a produção em volta ali da usina, com os caminhões, com sensores em alguns pontos estratégicos. Em resumo, não sobra madeira e não falta. Eles estabilizaram a oferta e demanda. E o que acontece? Não falta madeira, não sobra madeira, o preço da madeira não oscila muito. Os produtores de eucalipto não gostaram muito porque quando faltava madeira, né, o preço subia, eles ganhavam muito mais. Então essa oscilação, né, quando também sobrava madeira, eles se ferravam, vendia barato. Então assim, o que acontece? Toda a estrutura de 100 anos atrás, de 1930, que falava que era impossível surgir alguma coisa mais eficiente que o livre mercado para criar os preços numa economia, já existe. Então, essa startup, por exemplo, a Agrotech, criou um sistema em torno da usina ali que estabilizou a oferta e demanda. Outro case, todo mundo conhece o Uber, né? E o que acontece? O Uber contratou diversos economistas, eles não falam detalhes da tecnologia porque, óbvio, é um segredo deles ali de negócio. Mas para quem pega Uber, eu não costumo pegar Uber, eu tenho carro próprio, o preço varia conforme o horário, o pico. O que acontece? Eles fizeram com vários economistas, programadores. Eu lembro da notícia, eu tentei procurar, mas ela sumiu. O que acontece? Quando lançaram o Uber, eles contrataram diversos economistas, cara de inteligência artificial e tal, fizeram um negócio mirabolante e perfeito. O que acontece? Quando falta motoristas, o preço sobe, aí mais motoristas entram no sistema, tal. O que acontece? É o que os economistas chamam ali de oferta de um equilíbrio ali, que só acontece na teoria, que os economistas nunca tinham visto na prática. Eles criaram o Uber, chama preço dinâmico no Uber. As pessoas não gostam, tipo, elas pagam mais quando, né, tem um evento, uma chuva, sei lá, o preço sobe, ou a pessoa paga mais caro ou espera um pouco mais. Quem pega Uber deve entender isso daí melhor do que, né? Então o que acontece? Essa tecnologia que o Uber criou, igual a Agrotech, para resolver um problema prático de preço, ela pode ser usada por governos no futuro para fazer uma economia socialista. O que era impossível há 100 anos atrás, 200 anos atrás, quando o Karl Marx criou o socialismo, não é mais impossível hoje, que é o livro que eu cito aí no artigo Chester News, que é o desses rapazes americanos. Eles falaram que como a Amazon e a Walmart estão criando as bases para o socialismo. Ou seja, grandes empresas, a Amazon, Uber, essa Agrotech aí da usina de celulose, eles para resolverem problemas ali deles de economia, eles usaram tecnologia para resolver um problema que era tecnicamente impossível existir
até o momento. Então, assim, essa era a mãe das refutações do socialismo, que é impossível existir um planejamento agora com a inteligência artificial e com a evolução dessas soluções, dessas startups, dessas grandes big techs, elas estão sedimentando o caminho para que o socialismo dê certo na prática. Por quê? Se eles usam, por exemplo, essas IAs da Uber ou da Madeira, o que ela acontece? O socialismo pode ser implementado sem ter filas, sem ter escassez, porque eles vão, a economia socialista ela poderia produzir conforme a necessidade ali das pessoas e não sobrar e nem faltar. Ou seja, o que era considerado utopia, a tecnologia ela permite. Então você fala, mas esse cara é louco, ele é de direita e faz um artigo. Não é, é que eu estudo muito, tanto coisas de esquerda e direita, e eu achei interessante para a sociedade em geral, porque eu sempre tive um sonho de, pô, por que o socialismo não funciona? Eu sou de direita, mas eu não sou radical. Eu falei, pô, Karl Marx tem tanta gente que segue o socialismo e tal, por que eu fiquei com essa coisa encucada na cabeça, mas por que não dá certo? E eu tive esses insights aí do eucalipto, do preço do Uber, e fui pesquisar o pessoal aí que já escreveu em 2019 esse livro, falando por que o Walmart e a Amazon estão criando as bases para que o socialismo exista. Por quê? A tecnologia que foi criada para fins privados pode no futuro ajudar a criar o socialismo. E como que eu chamei? Tendo esse insight, né? Hoje eu fiquei sem dormir de madrugada e eu sou assim, eu crio tecnologia e às vezes quem cria tecnologia há muito tempo, coisas complexas, sabe que às vezes vem aquela inspiração, encaixa tudo uma vez. Eu estava praticamente pensando sobre o socialismo, porque o socialismo não dá certo, tal, veio o insight do eucalipto e do Uber. Então assim, e fui pesquisar, já tinha, e eu escrevi um artigo Chester News que eu chamei de Manifesto do Tecnosocialismo. Eu coloquei os símbolos socialistas lá, tudo. Eu escrevi na linguagem de esquerda, que quem estuda o marxismo entende a importância dessa, não é uma descoberta, mas é uma constatação de que a tecnologia ela derruba as principais refutações contra o socialismo, contra a União Soviética, tudo aquilo que era considerado impossível, agora, com o avanço da tecnologia, passa a ser real. Aí você fala, você voltou a ser de esquerda? Não. Eu continuo de direita, pessoalmente, mas eu quis deixar isso como um legado. E é inclusive até engraçado, porque se essa descoberta que eu fiz nesse manifesto do tecnosocialismo virar alguma coisa histórica, é até engraçado isso ter vindo de uma pessoa de direita. Então, se, se eu entrar para a história, vai ser engraçado isso daí, porque eu até pensei em não publicar, mas como eu acho que é uma descoberta muito valiosa para a humanidade, porque o ser humano, né, a humanidade está tentando há 200 anos implementar, tem 200 anos de marxismo. Muitas pessoas no mundo sonham com um mundo menos desigual, com menos injustiça e como superar o capitalismo. O comunismo, o socialismo, do jeito que ele se encontrava até agora, sem esses insights de tecnologia, eu sou contra, continuo sendo. Agora, se os países que querem implementar o socialismo fizerem testes usando tecnologia, a minha sugestão, Rússia, Cuba, Coreia do Norte, países que se declaram socialistas, investir pesadamente em tecnologia IA, igual essas grandes big techs, porque talvez aí esteja a solução para o socialismo se tornar uma coisa praticável e real. O próprio Karl Marx sempre disse que ele era uma análise científica e não há nada mais científico do que você usar a tecnologia para resolver problemas. O mais impressionante é que as startups e as big techs estão usando a tecnologia para resolver problemas econômicos, de preços, de planejamento, de distribuição, alocação de recursos, que até há pouco tempo atrás, antes da tecnologia ter evoluído bastante, eram coisas restritas aos economistas e à teoria ali. Então o que acontece? A tecnologia evoluiu muito. Por que eu chamei de tecnosocialismo? Vou fazer uma ressalva aqui.
Não fui eu que criei esse termo, tecnosocialismo. Tem um professor espanhol que escreveu um tecnosocialismo da China. Ele fala essa palavra de como a China está tentando criar um tecnosocialismo com avanço tecnológico e tal. Esse tecnosocialismo que eu cito no meu artigo não tem esse sentido. E tem um americano também que tem uma tese tecnosocialismo lá, também teve esse mesmo termo, tecnosocialismo, só que ele fala no sentido que o avanço tecnológico vai fazer os serviços de internet, igual o Google, ser tudo de graça. Ele acha que tudo vai ser compartilhado no futuro, porque as coisas vão baratear, tal. Isso é o tecnosocialismo nele. E o outro desse professor espanhol é o tecnosocialismo da China. O meu tecnosocialismo que eu dou sentido é o seguinte: é o socialismo marxista com a tecnologia, a IA, as soluções tecnológicas, suprindo as falhas teóricas ou práticas do socialismo mesmo. Então, o meu tecnosocialismo que eu crio nesse Chester News escrito, eu deixo registrado mais pela questão histórica mesmo. Porque eu tive um insight e falei, caramba, o que era considerado impossível não é mais impossível. Então, assim, o socialismo ele pode ganhar um novo fôlego aí e se tornar algo viável, né? Apesar de 200 anos de guerra, de mortes, de erro, talvez tenha chegado o momento da tecnologia viabilizar o que era impossível. E o que mais impressionante, o capitalismo desenvolveu a tecnologia. O Karl Marx dizia que o capitalismo ia ser superado por uma crise do capitalismo, mas não. Por incrível que pareça, o avanço tecnológico proporcionado pelo próprio capitalismo está criando a semente no setor privado para viabilizar o próprio socialismo. Olha que interessante. Só que eu digo no meu artigo também, o avanço tecnológico está tão grande que aí eles deram um tiro para um lado e para o outro. Por quê? Da mesma forma que o capitalismo tecnológico super avançado está podendo surgir o tecnosocialismo, com o avanço da tecnologia e soluções econômicas, a tecnologia está tirando emprego da classe trabalhadora também. Então o que acontece? Os trabalhadores podem ficar sem emprego também, graças à tecnologia. Então, o capitalismo ele pode ser colapsado pela tecnologia de duas formas: pela falta de consumo das pessoas, por falta de renda, por falta de emprego, devido à substituição dos humanos por tecnologia, por IA, e via as grandes empresas que estão criando soluções para resolver problemas ali do dia a dia deles, que acabam criando soluções que podem ser otimizadas pelos governos para tentar implementar o socialismo de forma mais eficiente. Eu fiquei na dúvida se eu publicava ou não esse vídeo, é um tema polêmico. Se você é de direita, segue o canal, eu não estou maluco nem nada, não virei de esquerda, não é isso. Mas eu como vamos dizer assim, não sou um cientista, mas eu sou isento, eu achei que era um insight muito bom para eu não falar. Então, entre ser fiel à minha atual ideologia ou ser fiel ao insight que eu tive, que pode ser uma solução aí muito interessante para o futuro, eu prefiro, mesmo que pareça incoerência minha, eu prefiro deixar registrado aí, porque isso pode realmente mostrar que chegou o momento ali do socialismo funcionar na prática. Isso era um sonho antigo meu, porque eu era jovem, era de esquerda, eu sempre fiquei na minha cabeça. Não é possível, não é possível, deve ter uma forma, deve ter uma forma. E aí veio esse insight e eu escrevi esse manifesto do tecnosocialismo. Eu ia escrever um livro, eu já até tinha comentado algumas coisas só com pessoas próximas, meus amigos tal, dessa questão do tecnosocialismo. Eles até fizeram um meme, deu de vermelho, parecendo Karl Marx. Não tem nada a ver, não sou, nem quero fazer nada relevante, mas eu realmente tive esse insight e eu acho que eu vou deixar o link do artigo, quem quiser ler, quem concordando ou não, eu coloquei sob a ótica marxista. Aquilo tudo totalmente científico mesmo, não é o meu desejo, não é o que eu acho que é legal, mas
como uma questão de coerência intelectual, mesmo científica, eu achei interessante deixar registrado. Não sei se alguém vai ler ou não, mas quem conhece marxismo, quem conhece os defeitos do socialismo, o que fez a União Soviética ruir e qual a importância desse argumento dos preços, o meu artigo ele vai entender ali que tem uma luz ali que pode, se você é de direita, você também pode ficar preocupado, porque o socialismo aliado à tecnologia ele pode vir como uma força muito grande aí. Então, eu deixo ali como um aviso também aos países socialistas, que é um comunista, pode surgir uma nova Guerra Fria aí, porque um socialismo, um tecnosocialismo aliado à tecnologia pode ser muito eficiente também, mais eficiente ainda do que os livres mercados, porque a tecnologia já faz isso com a tecnologia atual. Imagina essas evoluções. Então, é isso. Queria deixar registrado. Bem-vindo ao canal Chester News. Concordando ou não, eu sou independente. Eu leio coisa de direita, de esquerda. Eu tenho minha ideologia pessoal, mas eu me considero um cientista neutro. Eu quis deixar registrado porque eu acho muito relevante, historicamente, você ter uma possível solução aí para o socialismo realmente funcionar. Os governos que são de esquerda, né, quiserem. É uma sugestão que eu deixo para a China, Rússia, Cuba, Venezuela, que tentam implementar o comunismo à moda antiga ainda. A dica é: usem a tecnologia, usem IA, contratem especialistas em tecnologia dessas big techs que talvez façam experimentos ali, porque o Karl Marx disse: sejam científicos, e nada mais científico do que você usar a tecnologia para resolver os problemas da realidade. E é isso, um abraço a todos, bem-vindo ao canal Chester News.